Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Gente, hoje eu quero falar de um assuntozinho bem interessante para mim, que é uma das feridas primordiais e que geralmente é desencadeada com as relações. Quando a gente se conecta com o outro, a gente tem acesso a essas feridas porque ela vem lá da nossa pequenina infância e ela é desenvolvida com as nossas primeiras relações, que são os nossos pais. E ao decorrer da vida, o universo, com a sua grandiosidade, nos traz a oportunidade de curar estas feridas. Uma dessas feridas é a ferida do abandono. E eu tive pensando muito ao longo de uma vida inteira o porquê de algumas reações, principalmente quando eu me desequilibro. Eu tenho a sensação de precisar mexer ali, porque o desequilíbrio nada mais é do que a falta de concentração em si mesmo, falta de autoconhecimento, daí você deixa o outro te afetar com as mazelas dele, né? Mas eu descobri uma coisa tão interessante sobre essa ferida do abandono, que eu acredito que se a maioria das pessoas que escutam os meus vídeos, que gostam de escutar os meus vídeos e entender o processo de cura de cada um vai ficar muito mais leve, muito mais fácil do que foi o meu. Que foi uma ferida que ainda é uma ferida que eu tô trabalhando ela nesse momento. E é engraçado porque nunca fui abandonada, né? E aí, por que da ferida do abandono? Eu nunca fui uma pessoa abandonada. Mas quando você não é escolhido, quando você não é o preferido, quando você não é o suficiente, quando você não é não é, tipo, aquilo que você gostaria de ser para o outro, muitas vezes. E aí você acessa essa janelinha do abandono, que deve ter acontecido em algum momento da minha vida. No meu caso, em vários momentos, porque eu sou filha única, né? Então, os meus pais me deixavam muito pequena, sozinha, para ir trabalhar. Não é uma coisa ruim, não fui maltratada por isso, não fui menos querida por isso, mas a cada vez que eu ficava sozinha naquela casa enorme, que é uma das lembranças que tá vindo muito à tona com esse meu trabalho, quando a casa ficava muito vazia e aí eu ficava muitas horas muito sozinha ali. Eu aprendi a sobreviver bem nesse espaço, eu vivo muito bem dentro desse campo do sozinha. Mas eu não sabia que isso tinha causado essa ferida que era do abandono. Por quê? Porque quando os meus pais estavam em casa, quando a minha mãe estava em casa, ela enchia a casa de afilhados, então tinha muitas crianças, minha mãe tinha mais de 20 afilhados, e a minha mãe amava profundamente essas pessoas. E aí eu me sentia menos amada porque elas, na minha cabeça de criança, eu achava que ela escolhia aquelas pessoas e quando era a vez de me escolher, ela me deixava sozinha. E daí eu fui crescendo com isso sem saber, obviamente. E a vida me trouxe relações que me trocavam por que eu considero que me trocava por qualquer coisa, né? Tipo, eu fazia de tudo aqui para parecer que eu tava sempre presente, eu sempre tô construindo alguma coisa, tô sempre querendo fazer da vida do outro uma vida melhor. E de repente o outro me troca por uma bicicletinha, sabe? É bem bicicletinha mesmo, assim, as coisas são nesse nível. E eu achei super interessante descobrir isso, porque veio uma imagem muito pura na minha cabeça quando eu estava trabalhando essa emoção do abandono e o porquê me sentir abandonada, se eu sou uma pessoa que realmente escolho as minhas relações, tenho uma independência maravilhosa, emocional e financeira, com várias curas para acontecer, como qualquer outra pessoa. Porém,
essa mazela emocional que muitas vezes a gente passa, não tem nada a ver com a situação que a gente está vivendo. Muitas vezes ela tem a ver com memórias de situações que nem foram tão impactantes assim, não, pelo menos não deveria ser, né? A minha mãe dava alma por mim, né? Minha mãe trabalhava para eu me vestia que nem uma boneca. Eu sempre tive as melhores coisas da escola. Eu sempre, então assim, ela fazia tudo que ela podia por mim, o tempo todo. O dia que ela se reunia com aquelas crianças que eram os afilhados dela, ela também estava mostrando que era uma pessoa amorosa com os outros, com a vida, com o universo, com todas as situações que estava em torno de si. Mas para mim era como se, não, a presença dela estava sempre disponível para o outro, menos para mim. E de alguma forma, isso também é verdade, né? Isso também é verdadeiro, porque ela também não tirava esse tempo realmente para poder me mostrar o que era afeto. Afeto eu fui aprender na rua e a duras penas. Logo, a gente precisa ser justo com a gente mesmo, né? A gente precisa ser leal com a gente mesmo. E realmente tem algumas pessoas que fazem isso mesmo. Mas por que você se conecta com essas pessoas? Porque ainda não trabalhou a sua cura interior. E isso não é um modismo, não, tá? Porque trabalhar isso é conviver com a falta disso. Porque se você não passa por esses processos, você nunca vai saber como resolver esse problema, porque é individual. Esta ferida primordial do abandono, ela é individual. Cada um sente de uma forma e por motivos totalmente diferentes um do outro. E por processos de vida totalmente diferentes um do outro. Quando eu entendo que ninguém é capaz de me abandonar, porque as pessoas são vento e cada um é o que é, cada um faz o que pode, cada um tá vivendo o seu próprio processo. E se o nosso encontro não aconteceu, o outro não está me abandonando, ele está vivendo o processo dele. E eu tenho que viver o meu. E por muito tempo eu parei a minha vida para tentar me enquadrar num mundinho pequeno do outro, né? Porque eu considerava importante esse envolvimento antes de começar uma vida. Porque quando você encontra com o outro, existem umas adaptações que leva tempo para acontecer. E eu entendia que dar um tempo na minha vida que já estava boa o suficiente, era bom para poder ter essa interação com o outro que fosse saudável, para que as vidas se encontrassem. Depois de entender que a única coisa que eu fazia era desenvolver essa dor desta ferida do abandono, não era o outro que me fazia sofrer, eram as expectativas que eu criei com o outro que me faz sofrer, né? Eu esperava do outro aquela reunião lá da infância, quando a minha mãe reunia 20, sei lá quantos afilhados dentro de casa, que ela fazia bolo para todo mundo, pirulito para todo mundo, presente para todo mundo. E ainda assim eu ficava sozinha, porque quando tinha esse tanto de gente em casa, ela não podia dar atenção para mim. E quando eu ficava sozinha, ninguém me dava atenção. Eu sempre fui autossuficiente dentro da minha vida, da minha casa. Eu aprendi a ser sozinha por esse motivo. Então, quando o outro não me dá a atenção necessária, quando o outro não cuida, quando o outro não me vê, eu passei uma vida inteira esperando que ia chegar um momento que alguém ia olhar para mim e ia falar assim: cara, muito obrigada por você estar aqui. Muito obrigada por você existir na minha vida. Muito obrigada por tudo que você fez por mim. Mas esse muito obrigada, eu venho recebendo ele dos meus filhos adultos. Porque eles aprenderam. Os meus filhos tiveram essa presença, mesmo que aos trancos e barrancos, eu estive presente. Então, eles tiveram. Então, logo hoje, eles agradecem por isso, porque eles tiveram. E aí eu falo, caralho, é muito bom você ouvir isso, né? Você saber que você foi importante para alguém.
E como se nada do que eu tivesse feito na minha vida tivesse causado significância, porque você nunca recebe nada, um olhar de gratidão pelas coisas que você desenvolveu ali. E não que isso seja importante receber também, porque eu acho que quando a gente tem esse talento de fazer, não significa que o outro vai te devolver ou não, né? Significa que você vai ter que passar pelo processo de entender que as pessoas não são iguais, que as vontades de oferecer são diferentes. Enfim, quando eu entendi que eu estava sempre esperando uma festinha daquelas que a minha mãe fazia para 20 afilhados, eu estava sempre esperando que alguém fizesse uma festinha daquelas para me receber, eu consegui entender o quanto é importante a gente não se abandonar. Porque a cada momento que eu ficava esperando uma festinha daquela, eu não estava olhando para mim. Eu não estava olhando para mim. Eu não estava cuidando de mim. Eu não estava cuidando da minha vida, eu não estava cuidando das minhas roupas. Como que um ser humano pode cuidar da roupa do outro se ele não está cuidando da sua? Como que eu posso parar de cuidar da minha roupa para poder cuidar da roupa do outro, que o outro nem quer, nem pediu, não é necessário para ele? Entende? Só para esperar que o outro faça uma festinha daquela para mim. E cara, isso é horrível. Isso é horrível. De verdade, o maior encantamento que existe nessa terra é quando você entende que o outro é o outro e que antes do outro fazer qualquer coisa para mim, eu não posso parar de fazer. Por mais prazeroso que seja para mim cuidar do outro, eu só posso dar para o outro depois de dar para mim. E aí, parece que hoje, quando eu sinto que o outro não me escolheu, ele não fez a festinha que eu queria para me receber, ele não falou que eu era bonita, ele não falou que, que eu era importante, eu entendo, né? Que o outro não pode, porque a ferida primordial do outro é diferente da minha. Talvez a ferida primordial do outro seja da rejeição, né? E cada um carrega a sua com mais força. Temos todas, mas esta é a minha com mais potência. E foi a última que eu consegui identificar até o momento, mas entendo que esse despertar de consciência ele é eterno, ele vai acontecer o tempo todo. E por quê? Porque quando eu escolho viver melhor, eu também estou escolhendo passar pelo processo da dor, de entender o porquê que foi pior, porquê que foi ruim. E tem pessoas que vêm para a sua vida para te dar 100% daquela ferida, para cutucar bastante aquela ferida, para que você identifique aonde é que você está errando com você mesmo, né? Nunca devemos abrir mão de nós em função de um sentimento que temos pelo outro. Primeiro a gente tem que saber se o outro está disponível e se o outro quer receber aquilo que você tem para oferecer. Depois você tem que entender o que você quer para sua vida e para saber se aquela pessoa tem para te oferecer aquilo que você quer. Porque se aquela pessoa não tiver para te oferecer aquilo que você quer para sua vida, tu tá cavando a sua própria cova. E é isso que a gente faz com a gente mesmo, né? Então, quando você tiver, se você tem essa ferida, a ferida do abandono, dentro de você, quando você estiver sentindo aquela dor de não ter sido escolhida, de não ter sido recebida numa festinha dessas que eu contei, você procura não fazer nada. Só sinta, 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 deixa doer.
Deixa o outro ir. Não chora, não vai atrás, não reclama, não briga por isso. Só sente. Sente e fala para você mesmo que tá tudo bem, que você está aqui e você não vai se abandonar. E quando você entende o quanto você é capaz de cuidar do outro, e que quando você fala para você que você não vai se abandonar, a sua alma se aquieta, porque ela sabe o quanto você é capaz de cuidar. E quando você decide cuidar de você mesma, a sua alma sabe que você vai ser excelente. Ela sabe que você não vai ser mais ou menos. E daí tu te conforta, sabe? Tu coloca em você e fala assim, eu tô pronta, tô quase pronta para receber o que eu mereço. E aí, tá tudo bem abrir as portas do coração para novas relações, novos amigos, novos amores, e entendendo que você vai abrir a porta do coração e não vai fechar ela. Vai deixar aberta, porque na hora que o outro quiser ir embora, ele não está te abandonando. A porta está aberta, ele vai a hora que ele quiser ir. E na hora que não tiver legal para você, que você se sentir abandonada, mesmo com o outro dentro do seu coração, entenda que a porta é sua. Coloca para fora, né? E deixa esse romantismo de ter que perdoar perdoar o que o outro faz, não sei o quê. Não somos capazes de perdoar. Primeiro que nós temos que nos perdoar por aceitar esse tipo de coisa, já tá de bom tamanho. Depois, quem tem que praticar o perdão é cada um por si, cada um pelo seu próprio perdão, entendeu? E perdoar você mesmo por estar naquela relação não significa conviver com ela, gente. Agora tá ótimo. Depois que inventaram os bloqueios, eu já fazia isso na vida, né? Eu simplesmente não aceito viver mais ou menos. Eu não quero viver mais ou menos com nada nem com ninguém. Então eu tiro da minha vida os problemas que aparecem na minha vida. E se é um problema, eu vou eliminar da minha vida com certeza absoluta. Com dor, sem dor, e vou trabalhar o meu processo da dor sozinha. Porque é isso, é sobre isso, sabe? Mas antigamente eu ainda ficava com peso na consciência, falava assim, eu tô sendo infantil. Não, gente. Manter a distância de algo que te faz mal é extremamente necessário. E você não é mais adulta ou menos adulta por fazer ou deixar de fazer isso. Ser adulto é olhar no espelho e falar assim, tá tudo bem, vamos pegar a nossa significância e vamos entender como ela funciona. E vamos seguir, né? Tudo isso parece muito bonitinho, mas não é fácil. Não é fácil você olhar para você e se ver pequenininha, precisando de um pirulito. Porque te esqueceram no canto da sala, porque tinha criança demais. E você só queria ser vista no meio daquela criançada toda. E isso é o que dói. Porque as outras relações vão fazendo isso com você também, que é para você entender que você pode ir lá hoje, como um ser adulto, e pegar um pirulito para você. Comprar um pirulito para você, né? E escolher a gente mesmo. Esse é o grande caminho da alquimia. É você se transformar, é descobrir o ouro que mora dentro de você, é descobrir a grandeza que está dentro de você. Isso é alquimia. A alquimia é a coisa mais linda que existe por esse processo, por esses processos e pela chegada, né? Porque quando você se transforma dentro de cada processo individual, você olha para trás e fala, cacete, que coisa linda.
Que coisa linda que eu passei para chegar até aqui. Que história, né? E é mais ou menos sobre isso, é não levar a vida tão a sério. Porque no final das contas, vamos ser grandes contadores de história. Hoje eu tenho um bocado para contar, menina. Eu passo a noite inteira no boteco, às vezes, contando as minhas. E ainda já dava para, né, emendar o dia também. E hoje, ainda jovem, e eu tenho uma tia que é lindíssima. Ela é uma excelente contadora de histórias. A vida dela foi uma grande aventura. E até hoje, nas nossas reuniões de família, ela é quem não deixa a alegria morrer. Ela não deixa a alegria morrer. Por que ela não deixa a alegria morrer? Porque ela é uma grande contadora de histórias. Ela levou a vida brincando, mesmo com toda a desgraça que aconteceu com ela. E olha, que se eu fosse contar a vida dela a partir da realidade desta vida, não tem nada de engraçado, bem, se não fosse trágico era cômico, mas é trágico. Mas ela contando é tudo cômico, porque ela decidiu que ia ser feliz, e ser feliz é isso, é decisão. É decisão. É decisão e uma boa e excelente rede de apoio. E se aquela pessoa que está do teu lado te provoca, só essas feridas te provoca, te coloca pra bater de frente com essa criança humilhada na infância, some desta relação. Mas some é a única coisa que você pode dar para essa relação. Chá de sumiço. Porque não te merecem as pessoas que não vão lá e não pegam um pirulito para você. Você não precisa, no meio daquela criançada toda, das 20 crianças que tinha dentro da minha casa, tinha uma ou outra que sempre me via no cantinho. Ia lá, pegava um pirulito e me dava na minha própria casa, porque o pirulito tinha chegado até mim, entende? Mas sempre tinha uma ou outra que observava o cantinho. Mas não, eu queria ser vista pela minha mãe, e por ela eu não fui, entende? Que hoje, quando você não é visto por alguém e que é importante para você receber o pirulitinho, você olha para o lado. Com certeza vai ter alguém do lado com o pirulito na mão para você. E vai conviver com essas pessoas que as suas feridas são curadas com relações afetuosas, com amor. Aí você não precisa de processo. Quando você é uma pessoa amada, quando você se sente amada, esses processos caem por terra. Então, o grande boom da vida é escolher a nossa rede de apoio. E que se não é a nossa família, se não é os amores que a gente teve na vida, pode ser o vizinho, pode ser o mendigo, pode ser o dono do botequim, pode ser qualquer um. Mas se sentir amada é o grande segredo para que as nossas feridas se fechem e vire história cômica, mesmo que trágica. Beijo para vocês, até o próximo.